Salve, salve galera do canal! Tudo bem com vocês aí? É oficial! Grupo Comporte aluga ônibus para a Águia Branca assumir linhas da Itapemirim. O Grupo Comporte aluga ônibus para a Águia Branca. A aviação Águia Branca vai operar as linhas que eram da Itapemirim, após arrendamento pela Suzantur ser concedido à empresa capixaba. Com o apoio do Grupo Comporte e de outras empresas, a Águia Branca iniciará grande parte das viagens com frota locada. Para viabilizar a operação imediata, a Águia Branca contará com ônibus locados pelo Grupo Comporte de Nenê Constantino, que controla gigantes do setor como Piracicabana, Penha e a Expresso União. Esse detalhe chama atenção porque o Grupo Comporte é concorrente direto em várias linhas como São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, São Paulo-Ipatinga. E agora emprestará parte de sua frota para a Águia Branca iniciar os serviços. Os veículos já começaram a chegar na garagem da aviação Águia Branca. Serão 20 ônibus alugados, com carroceria Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, configurados com serviço leito-cama no piso inferior e semi-leito no piso superior. 8 passageiros no leito-cama e mais 46 no semi-leito. A tradicional aviação Águia Branca acaba de dar um passo importante no transporte rodoviário nacional. A empresa foi autorizada a operar as linhas que pertenciam a Itapemirim, em um arrendamento que substitui a atuação temporária da Suzantur. Com isso, a Águia Branca passa a ser responsável por atender passageiros em rotas interestaduais estratégicas, garantindo continuidade dos serviços e ampliando sua presença em regiões antes atendidas pelo Grupo Itapemirim. A Águia Branca já era reconhecida pela forte atuação no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, ao assumir as linhas da Itapemirim, a aviação fortalece sua posição como uma das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil, entrando em mercados estratégicos e desafiadores. A locação de ônibus junto ao Grupo Comporte demonstra a integração entre grandes players do setor, numa fase em que o mercado rodoviário vive um novo ciclo de reorganização e consolidação. Circulam informações extraoficiais de que parte da frota destinada a essa operação poderá ser repintada com o tradicional amarelo Itapemirim, cor que marcou gerações de viajantes. A medida ainda não foi confirmada oficialmente, mas se acontecer, promete causar impacto visual nas estradas. Passageiros embarcando em veículos da Penha em operação pela Águia Branca, a serviço da Caiçara, mas com a identidade clássica da Itapemirim. União de grupos concorrentes renderá frutos? A união inusitada entre Águia Branca e Grupo Comporte para ocupar o vácuo deixado pela Itapemirim mostra como o transporte rodoviário vive um momento decisivo e com bastidores agitados. Se os rumores do retorno do amarelo Itapemirim com a batuta da Águia Branca se confirmarem, será um episódio carregado de simbolismo. Ônibus fantasmas de uma gigante que não existe mais, agora operados por uma rival histórica com frota emprestada de um concorrente direto. O resultado: uma situação inusitada que coloca rivais em algumas linhas em uma espécie de cooperação temporária, mas também levanta questionamentos sobre estratégia de bastidor no transporte rodoviário brasileiro.
estratégia de bastidor que realmente ninguém sabe qual é essa ligação aí do Grupo Comporte com a Águia Branca, ajudando uma rival a operar linhas da massa falida da Itapemirim. É uma estratégia bem estranha, né? O que realmente aconteceu aí? Porque o Grupo Comporte e a Águia Branca, eles foram um dos responsáveis que entraram com a ação na justiça para derrubar o leilão, que foi cancelado. Por quê? O Grupo Comporte contratou uma empresa de consultoria para fazer um levantamento da massa falida da Itapemirim. Aí o que aconteceu? O Grupo Comporte contratou a empresa, pagou, só que na hora de entrar com requerimento, as duas empresas assinaram junto. Aí a Águia Branca e o Grupo Comporte. E rumores que chegou até mim foi de que o Grupo Comporte e a Águia Branca participariam junto do leilão. Assunto, inclusive, que eu comentei com o nosso amigo Júlio Costa, do canal Pé na Estrada. Aí ele falou para mim assim, né? Mas não, pela regra do leilão não pode formar consórcio. Porém, se for em off, não for nada oficial, vocês acham que a justiça anularia o leilão em caso de, no futuro, descobrir que foi formado um consórcio entre duas empresas? Então, agora eu vou explicar para vocês o que chegou até mim. Eu, inclusive, repassei essa informação para o Júlio Costa. O que chegou até mim, de uma fonte dentro do Grupo Comporte, foi que o Grupo Comporte e a Águia Branca, eles formariam tipo um consórcio, mas em off, por debaixo dos panos, para arrematar as operações da Itapemirim, através do leilão. E como seria feito? Essa empresa de consultoria que eles contrataram para avaliar a Itapemirim, inclusive, eles avaliaram com um valor bem acima do que foi pedido no lance mínimo de leilão, que foi o valor de 97 milhões. O Grupo Comporte, através da empresa de consultoria, chegou à conclusão que a massa falida vale bem mais do que o valor que estava sendo pedido como lance mínimo no leilão, que era o valor de 97 milhões. Chegou à conclusão que o valor mínimo seria algo em torno de 115 a 150 milhões, o que valeria a massa falida, incluindo linhas, prédios, garagem, né? E os ônibus abandonados lá. Com isso, eles entraram com recurso e conseguiram derrubar o leilão que estava marcado, né? Foi cancelado o leilão. Aí eu, inclusive, expliquei para o Júlio na época o que foi me passado, né? Que a ideia deles era ganhar o leilão, ganhar tempo para depois no futuro ganhar o leilão. Nesse tempo que eles estão ganhando, eles estão fazendo levantamento de linhas, quantos que vale cada linha. E depois, no caso de conseguir sucesso no leilão, que no caso seria o arremate, dividir as linhas entre as duas empresas. Sendo assim, cada empresa ficaria com uma fatia das linhas, só que como a regra do leilão, elas têm que operar a marca Itapemirim por 2 anos após a conclusão do leilão, ficaria assim. As duas empresas operariam os ônibus com a cor amarela, com o nome Itapemirim, porém seria dividido. Por exemplo, vendeu passagem lá na linha São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos supor que a linha São Paulo e Rio de Janeiro fique com o Grupo Comporte. Entrou no caixa lá, as vendas da passagem desse setor vai direto repassado para o caixa do Grupo Comporte. Vendeu passagem de uma linha lá, Vitória, Rio de Janeiro. Essa linha ficou para a Águia Branca. A linha
repasso grana direto para o caixa da empresa Águia Branca. Até vencer o prazo de 2 anos, aí cada empresa faria o que quisesse com as linhas, né? E com a frota. No caso, por exemplo, o Grupo Comporte já colocaria seus ônibus para operar nas linhas que ficou para eles, e o Grupo Águia Branca colocaria as linhas para serem operadas pela Águia Branca. Bom, foi o que me passaram de informação, né? E eu e o Júlio conversamos bastante sobre isso. O Júlio falou assim, não é possível. Eu também falei, não é possível, mas por debaixo dos panos, né? Tudo pode rolar, né? Afinal, estamos no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Mas agora, com essa ajuda, né, do Grupo Comporte para a Águia Branca para começar a operar as linhas, estou começando a acreditar nessa tese, hein? Que eles formarão um consórcio para ganhar e levar as linhas em definitivo da Itapemirim. Inclusive, esse assunto foi bem debatido entre eu e o Júlio Costa do canal Pé na Estrada. Porém, a gente não trouxe essa informação antes porque eram rumores, né? Não foi uma informação oficial divulgada através de alguma das empresas envolvidas. Então, foi tratado como rumor, mas a gente debateu bastante, conversamos bastante sobre isso. E é isso aí, pessoal. Como eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. A gente questionou, conversou, levantamos questionamentos, debatemos bem o assunto, eu e o Júlio Costa. Mas agora tá aí a prova, né? Inclusive o Júlio Costa, há uns 15 dias atrás, ele tinha me mostrado umas fotos que ele recebeu de uma fonte dele, de vários ônibus da Penha lá em Minas Gerais. E ele tinha me falado que esses ônibus seriam alugados para a aviação Águia Branca para operação. Então, pessoal, como a gente sempre fala, a gente tem fonte. Muita gente questiona, acha que é conversa de rádio peão, que é fofoca, que é mentira. Mas a gente tem as nossas fontes aí, que trazem informações pra gente. E quando eu trago informações para vocês nos meus vídeos, eu sempre coloco. São rumores, são boatos, inclusive até criei um quadro lá, né? Boatos, rumores, história de pescador, tipo uma brincadeira, mas porque como não é informação oficial, a gente não pode dar como um fato oficial. Mas nesse caso aconteceu. Então, tipo assim, a gente tem as nossas fontes boas, inclusive. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!